Durante 5 anos e 62 episódios, milhares de pessoas acompanharam a história de Walter White, o professor de química que se tornou Heisenberg, rei do império da metanfetamina. Now, say my name. Apesar da série mostrar a profunda frustração e drama familiar que o protagonista viveu quando fez sua escolha, o lado bizarro da indústria dessa droga nem chegou perto do quanto ela é realmente perigosa no mundo real. Ela foi utilizada pelos soldados nazistas e japoneses como um tipo de doping estimulante, na dieta de várias donas de casa na década de 50, no tratamento de pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e muito mais. Já falamos isso aqui no nosso canal. Conhecida por ice, tina, meth, cocaína de pobre, speed ou cristal, essa droga é uma das mais perigosas e viciantes que existem no narcotráfico. Apesar disso, a gente pode até ouvir, algumas vezes, algumas notícias sobre essa droga nos noticiários, mas não é tão comum. Já escutou alguém dizer que é viciado em metanfetamina? Justamente por isso não ser muito divulgado, é que precisamos conhecer algumas informações importantes sobre essa substância. Por isso, veja agora 5 fatos bizarros sobre a metanfetamina. Eu sou Antônio Bocco, você é bem-vindo. Número 1. De onde ela veio? Tenho certeza que você nunca viu a metanfetamina, ou melhor, o cristal, sendo vendida como droga por aí. Ela tem um histórico tão movimentado que as formas de encontrar essa substância também se tornaram bastante diversificadas. Tudo começou em 1919, quando alguns químicos conseguiram sintetizar e produzir a metanfetamina com uma combinação dos compostos ativos do fósforo vermelho e iodo. Com o tempo, ela foi aperfeiçoada no Japão e na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados combatentes consumiam um medicamento chamado Pervitin, que era a metanfetamina com outros compostos químicos. A intenção era espantar o sono, cansaço e o esforço de guerra. E até hoje é uma das drogas mais consumidas nos países orientais. Na década de 50, a anfetamina era uma substância muito popular e era acrescentada em pílulas para emagrecimento. Com o tempo, muitas pessoas perceberam que essas drogas estimulantes melhoravam o humor, aumentavam o foco e suprimiam o apetite. Foi o momento em que ela foi muito procurada e recomendada. Só que isso não iria durar muito tempo. A metanfetamina, apesar de ser pouco popular no Brasil, é uma droga que se tornou um grande problema nos Estados Unidos da América, por causa do alto índice de pessoas que a consomem e, principalmente, pelos efeitos nocivos que ela causa à saúde e pela violência causada pelo narcotráfico. Número 2. A Blue Magic real. Se você já assistiu à série Breaking Bad, sabe que a marca registrada da droga que o Heisenberg produzia era a coloração azul. Conhecida pelo nome Blue Magic, no seriado ela tinha 92% de pureza. Só que, na realidade, para o cristal ser puro, ela precisa ser branco, quase transparente, por causa do reflexo das ondas eletromagnéticas que a luz visível transmite nele. A série fez tanto sucesso que a realidade do mundo das drogas está se inspirando no mundo da ficção, principalmente nos Estados Unidos. Recentemente, alguns distribuidores de drogas do estado do Novo México foram pegos vendendo metanfetamina azul. Coincidentemente, o local de venda era na mesma cidade em que Walter White fabricava suas drogas, na região de Albuquerque. A escolha da cor para essa droga era uma forma publicitária de vender mais, já que as pessoas procuravam o cristal por curiosidade depois de vê-lo na série. Número 3. A droga favorita das guerras. A metanfetamina foi uma das maiores protagonistas durante a Segunda Guerra Mundial. E não importava o lado que estava ganhando, ela fazia parte da rotina de todos os soldados em campo de batalha. Na Alemanha, as tropas consumiam a droga Pervitin, que era um tipo de metanfetamina sintetizada antes do famoso cristal conhecido hoje. Mas ela foi uma das mais devastadoras
dessas substâncias. O próprio Hitler já não conseguia mais permanecer sóbrio, pois ele estava sempre sob o efeito desse estimulante. Os japoneses não pouparam esforços e abraçaram a droga com todo o fervor. Chamavam ela de Philopon, que pode ser traduzido de maneira vulgar por amor ao trabalho. Com essa droga, todas as tropas do exército eram abastecidas e, é claro, com os mesmos objetivos dos soldados nazistas: ter forças para vencer a guerra. Os pilotos kamikazes recebiam doses muito altas das metanfetaminas antes de partirem para as suas missões. Não preciso dizer o motivo, não é? Número 4. Os efeitos bizarros do cristal. A gente já sabe que os efeitos da cocaína são considerados alguns dos mais letais para o corpo, sem falar do potencial para que uma pessoa fique viciada. A metanfetamina provoca consequências ainda piores. Os efeitos dessa droga são quase incontáveis, desde insônia, dores abdominais, náuseas e anorexia, à disfunção sexual, cefaleia, infecção urinária, infarto do miocárdio, muita fraqueza, depressão e psicose. Alguns dos efeitos bizarros que essa substância traz são as alucinações. Algumas pessoas afirmaram já terem visto insetos rastejando embaixo de suas peles. E com esse pânico, elas começavam a se coçar até surgirem feridas no corpo. Número 5. A droga popular. Durante muitos anos, a metanfetamina era permitida por várias agências governamentais de ser utilizada para o tratamento de obesidade e do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Com o tempo, a fabricação dela em laboratórios se tornou algo bastante popular e então ela passou a ser a droga mais usada nas club drugs. Esse termo foi criado pelo Instituto Nacional de Abusos com Drogas nos Estados Unidos para definir quais drogas são as mais comuns em raves, baladas e festivais de música. Além do cristal, o êxtase, a LSD, o GHB e a ketamina também entraram na lista das mais usadas. A razão para esse uso tão frequente é simples. A alta dosagem da metanfetamina, a princípio, causa euforia, aumento da vivacidade, sensação de alerta, grande aumento de energia, autoestima e apetite sexual. Isso tudo por um período de até 12 horas. Depois que esses efeitos passam, os problemas começam a aparecer. Por isso, não deixe que algumas horas de diversão sejam maiores do que uma vida inteira para ser aproveitada, sem precisar passar por consequências tão terríveis. Se for usar algum cristal, que seja pendurado na janela da sua casa ou em um colar, no seu pescoço. Que a pureza dele não seja para destruir sua vida, mas para purificar a sua alma. E se for por curiosidade, deixe a curiosidade apenas no mundo da ficção. Não use drogas. Um conselho do amigo Boco.